Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ageu, capítulo 2, o esplendor do novo templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Então aqui é o Senhor, né, falando ao profeta Ageu, que vai e faça essa pergunta, né? Ele fala assim, o Senhor fala para Ageu, porque ele fala assim, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. O Senhor fala assim, Ageu, vai lá e pergunta para eles, né? Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Ou seja, quando Salomão, né, o filho de Davi, ergueu o templo para o Senhor, né? Que era uma formosura, né? Era de luxo, todos os utensílios eram de ouro, era uma coisa maravilhosa. Mas agora, nesse tempo, era o tempo em que o povo, os israelitas, estavam voltando do cativeiro e o templo estava destruído. Que Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro pela desobediência, porque eles mesmos tinham se voltado contra Deus, estavam já cultuando a outros deuses, tinham levantado poste, altares para outros deuses, né? E etc e tal. Então, eles tinham se revoltado contra Deus. Deus deixou eles, né, na mão dos inimigos. E agora, aquele templo maravilhoso, né, que o rei Salomão tinha erguido ao Senhor, estava todo destruído, porque os inimigos destruíram o templo. Então, o Senhor fala assim, Ageu, vai lá e pergunta para eles que quem deles viu este templo em seu primeiro esplendor, né, que quando ele foi construído, quão maravilhoso ele era. Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Tipo assim, o que vocês estão olhando agora não é pura ruína? Não tem mais nada aí. Né? Comparado ao primeiro esplendor de quando ele foi feito, né? Agora vocês veem o templo e não tem nada. Tá tudo destruído. É isso que o Senhor está falando. Vai lá e pergunta para eles. Faz essa pergunta. Aí no versículo 4 fala assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Né? Zorobabel é o governador de Judá, tá? Então o Senhor está falando através do profeta: coragem, Zorobabel, coragem, governador, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, né? Porque o Senhor falou assim: Ageu, vai lá e fala pro governador, pro sumo sacerdote e pro povo. E agora tá falando: toma coragem, governador, toma coragem, sumo sacerdote Josué, porque o sumo sacerdote era quem servia no templo, as coisas do Senhor, né? Hoje nós temos como sumo sacerdote nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque o templo já não é o templo físico, nós somos a igreja de Cristo, mas naquela época era onde o povo ia adorar, onde ia se fazer os sacrifícios, o holocausto, né? Então o sumo sacerdote era um homem de Deus, né? Então ali o Senhor está falando, usando o profeta Ageu para falar, para fazer essa pergunta para eles e para falar: coragem, governador, coragem, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, diz o Senhor, né? Regassem as mangas, né? Em outras palavras, né? Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Então, basicamente, né? Literalmente, o Senhor está dando uma palavra de ânimo para eles, né? Como quem diz: vocês estão vendo isso aqui em ruína, né? Vocês, em comparação como era isso aqui não é nada agora, mas eu declaro que eu estou com vocês, que tenham coragem, que vá ao trabalho, porque eu estou com vocês. A gente sabe pela palavra que Deus, quando levanta do seu trono, é para dar vitória aos seus filhos. Deus nunca vai falhar. Deus nunca falhou, né? Ele é o rei da vitória, ele é o rei da glória. Então ele está encorajando aqui o seu povo, né? Nessa época aqui. Então ele fala assim: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. No 5 fala: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito.
Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Você vê, o Senhor está recordando eles da aliança que ele tinha feito com eles quando o Senhor livrou eles da mão do faraó no Egito. Ó, isso aqui eram os antepassados deles. Que esse povo aqui já era outra geração mais para frente. Mas Deus está sempre fazendo a gente recordar através da palavra dele, da aliança que ele fez com a gente, das promessas que ele fez, que Deus não esquece. A gente pode esquecer, mas Deus não esquece. Quando Deus fez uma aliança com você, ele é fiel. Quando Deus te faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para se arrepender e nem homem para mentir. Amém? Então, ele cumpre as suas palavras. Então, aqui, ele está encorajando o povo dele, falando, olha, eu falei para vocês, eu fiz essa aliança com vocês, que quando vocês saíram do Egito, quando vocês eram escravos na mão de Faraó, que o Senhor usou o servo dele, Moisés, para libertar o povo dele, meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Amém? Então, no versículo 6 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Olha só. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que o Senhor está falando? Que ele mesmo vai fazer tremer as nações, que ele vai sacudir céus e mar, e vai fazer com que as outras nações tragam tesouros para este lugar. Que aqui se referia a Israel, né? Na construção de um novo templo, porque ele vai encher de glória esse tempo de glória, né? E a gente sabe que pela palavra também, a palavra diz que a glória postreira será maior que a primeira. O que quer dizer isso? Que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O esplendor da glória, a grandeza do que Deus vai fazer, amém? É maior agora do que foi antes. Então, se antes a glória era grande, né? Como ele começa aqui no começo do capítulo 2 falando, vocês lembram do esplendor da primeira casa, né? Da primeiro templo? Então, agora vocês estão vendo, vocês não estão vendo nada, verdade? Mas o Senhor está falando, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá. Né? Vocês não vão ter que ir até lá, eles virão até cá trazer os seus tesouros, os tesouros deles para cá, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. No 8 diz, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, diz o Senhor. Declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Olha aí, que a gente acabou de falar. Perdoa. Né? Então, em outras versões fala que a glória da segunda... A glória postreira será maior que a primeira. Ou a glória da segunda casa será maior que a primeira. Nessa versão diz, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Né? Então, o Senhor está fazendo uma promessa ao seu povo. Né? Tudo se vê em ruínas, tudo se vê como se não tivesse mais uma maneira de que se restabeleça, né? Porque eles lembravam de como eram as coisas e tudo se veia perdido, né? Tudo era ruína, de repente a situação era bem desfavorável, não tinha aquela força, né? Que eles acreditavam que eles tinham. Então o Senhor fala para eles, não, vai lá, profeta Ageu, e fala para eles que eu sou com eles, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Fala para eles que eles olhem bem o que é que eles estão vendo, que eu vou fazer estremecer os céus e a terra e o mar, e que as nações, vou fazer com que as outras nações tragam os seus tesouros para cá. E aqui eu vou estabelecer a minha paz.
Amém? Como sempre, o Senhor vem recordando que Ele é o Deus que pode todas as coisas. Que aquilo que parece falido, acabado, impossível para o homem, para Deus não é. Inclusive, Deus ama glorificar-se nas causas impossíveis. Né? Porque enquanto há alguma possibilidade humana, corre o perigo de o ser humano não dar glória a Deus. Porque quando você ainda, através do seu recurso, pode solucionar um problema, muitas vezes as pessoas não agradecem a Deus, não levantam as mãos para o céu e agradecem a Deus, porque acha que conseguiu tal coisa ou resolver tal coisa através das suas forças, dos seus recursos. Mas quando acabou tudo, que já não tem mais jeito, que se deu por vencido, perdido, falido, aí vem o Senhor e mostra ao seu povo quem Ele é. Amém? Então, essa é a praia. No versículo 10 fala assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, ou com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Né? Por exemplo, tudo que era oferecido no altar, tudo que estava no templo era consagrado ao Senhor, era puro. Amém? Então, mas o Senhor faz essa pergunta: Ageu, pergunta para eles lá, né? Faça essa pergunta aos sacerdotes, se, por exemplo, se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes e tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, em qualquer comida, isso ficará consagrado? Ou seja, a carne consagrada, quando toca em outra coisa, vai consagrar aquela outra coisa? Não. Né? Por exemplo, eu tenho essa garrafa d'água, né? Tá consagrada ao Senhor. Se eu toco essa garrafa d'água numa coisa que não está consagrada ao Senhor, essa garrafa d'água tem o poder de limpar qualquer coisa que eu toco e consagrar ela ao Senhor? Não. Não tem. Amém? Os sacerdotes responderam não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro ou tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ele ficará impuro? Sim, responderam. Porque, de acordo com a lei, né, o sacerdote tinha, como ele servia na casa do Senhor, né, e tinha a questão ali de acender o incensário com o fogo do altar, tudo isso, eles tinham que estar sempre em santidade, puro, né. Então, por exemplo, mas eles não podia tocar em cadáver, isso deixava eles impuros até o dia seguinte, no pôr do sol. Então, o Senhor fala assim: Ageu, agora pergunta para ele, se alguém ficar impuro, né, fazendo qualquer outra coisa assim, por tocar num cadáver, por exemplo, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim. Agora, olha só, se fosse uma sacerdote ou um sacerdote, toquei num cadáver, né, pela lei de Moisés, na lei que ainda, né, porque hoje nós estamos no tempo da graça, toquei num cadáver, então eu estou impura. Se eu, que estou impura, tocar em alguma coisa que é consagrada agora no templo, agora esse objeto fica impuro também. Tá? Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Você está entendendo? Então, eles querem oferecer coisas ao Senhor, mas tudo que eles tocam, eles fazem com que fique impuro, porque eles estão impuros. Amém? Agora, prestem atenção, de hoje em diante, considerem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava ao monte de trigo, procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Ou seja, isso aqui, por exemplo, segue a linha de pensamento do Senhor. Ele está falando: tudo que vocês tocam fica impuro, porque vocês estão impuros, porque vocês estão rebeldes, porque vocês não estão vivendo de acordo com a minha palavra. Então vocês vêm e me oferecem as coisas no templo
Pela misericórdia ainda de Deus, eu vejo que ainda dava um pouco, mas não rendia, porque eles iam por 20 medidas de trigo, só dava 10. Eles iam por vinho, de 50 medidas só encontrava 20. Era tudo pouquinho, era tudo minguado. Ainda Deus dava um pouco, né? Porque na realidade, eles faziam tudo ficar impuro, desagradavam ao Senhor. E o mesmo Senhor fala aqui, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, granizo. Tipo assim, o Senhor foi dando sinais, né? Porque tudo que o Senhor faz é perfeito, mas nas coisas começou a dar mofo, ferrugem, granizo, ou seja, né? Todo o trabalho das mãos deles não rendia. Por quê? Um sinal de que o Senhor estava aborrecido. Então eles tinham que se perguntar o que é que nós, como nação, como povo escolhido de Deus, estamos fazendo que está desagradando ao Senhor. Por que que as coisas estão assim? Né? E muitas vezes nos dias de hoje é assim. A gente muitas vezes não para pensar por que que a minha vida não está indo para frente? Por que que eu estou estancada? Por que isso? Por que aquilo? A gente tem que começar a perguntar. Principalmente nesse dia. Nesses dias de hoje, que tudo é correria, é trabalho, é escola, é isso, é aquilo outro. A gente tem que tomar esse tempo para meditar e ver, ok, será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Será que a minha vida está sendo agradável diante dos olhos de Deus? Porque, nós sabemos que existem muitas coisas, o Senhor está trabalhando a nosso favor, o Senhor nos libertou, né, das mãos, das garras de Satanás. Hoje em dia nós somos uma obra nas mãos do Senhor. O Senhor vem limpando, vem tirando as coisas que não agradam, vem mudando o nosso caráter. Mas muitas das vezes, quando a gente vê que algo não vai para frente, ou que não prospera, a gente também tem que fazer essa análise. Será que é alguma coisa que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? Né? Muitas vezes Deus está falando com a gente, Deus dá sinais. Olha, não vá por aí, não faça assim, né? Porque Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer que você seja frutífero em tudo, próspero em tudo, abundante em tudo. Tanto é que ele falou, né? Eu vim para dar vida e vim de abundância. Mas por que que eu ainda não tenho essa vida em abundância? Pode ser por causa que ainda você está no processo, né? A gente constantemente tá até a vinda do Senhor. Mas também pode ser por isso que a gente está fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E o Senhor está dando sinais, né? Como aqui tinha o mofo, a ferrugem, os grãos, o granizo, tudo isso, né? O trabalho não rendia. Então o Senhor fala, a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Então o Senhor está chamando a atenção do povo, animando o governador de Judá, animando o sacerdote, animando o mesmo povo para que se voltem ao Senhor, porque o que Deus quer é abençoar os seus filhos. Amém? Mas ao mesmo tempo é um chamado de alerta para que o povo reconsidere, porque olha quantas vezes o Senhor falou que reconsidere. Reconsidere, daqui a pouco no próximo parágrafo, reconsidere. Gente, presta atenção. Parem e pensem o que é que vocês estão fazendo. Por que que não está rendendo as coisas? Né? Porque as pessoas querem oferecer coisas a Deus impura. Hoje em dia, tudo que o Senhor quer é um coração constrito e humilhado. Deus não quer nada da gente. Ele mesmo falou aqui, a prata e o ouro é meu. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer obediência. Deus quer sinceridade. Deus quer relacionamento com os seus filhos. Amém? É isso que Deus quer, é isso que Deus busca. Mas muita gente vai na igreja como desencargo de consciência, como se fosse um trabalho bater cartão. Né? Ó, já fui no domingo, já fiz uma obrigação. Chegou em casa, pronto. Já não é mais crente. A língua tá venenosa, o coração cheio de ódio, né? Tá pronto para fofoca a qualquer momento do dia e da noite, né? Então, assim, um coração que não é misericordioso quer ser perdoado, mas perdoar é como se fosse um favor, né? Todo tempo, nossa, é muito difícil você perdoar porque você acha assim que você é a dona da razão.
Mas toda vez que você falha, você espera ser perdoado pelo Senhor. Então, assim, o que Deus quer é um coração sincero. Um relacionamento. Deus não está buscando perfeição em você, porque Ele sabe que você é imperfeita. Ninguém pode enganar o Senhor. Deus te vê como você é. Então, assim, bonito é isso, né? Sinceridade, relacionamento, que a gente venha ter uma intimidade com o Senhor diário, ter um bom dia, tem um mau dia, seja qual for a situação, vem falar com o teu pai, né? Vem contar suas frustrações para ele, né? Mas Deus, sabe, tá farto, tá, como diz, harto de falsidade, de gente que vive uma vida ímpia, né? Do mundo e finge que é santo, né? Como eu estava escutando aí outro dia o irmão falando no vídeo, é verdade, que, né, vão casais lá, marido e mulher, na igreja são um exemplo, mas dentro de casa, né, o marido não tá nem aí pros filhos, a mulher não recebe um carinho, ou então vice-versa, a mulher é mais bruta que um cavalo, né? E etc e tal. Os filhos nunca recebem atenção. Mas na igreja, varão, né? Varão valoroso, varoa valorosa. Mas dentro de casa, são terríveis, né? E aí por aí vai. Então, assim, Deus quer sinceridade, sabe? As pessoas vão lá, né? Muitas vezes pagam até seus dízimos, dão as ofertas, mas a vida, não tem uma vida no altar com Deus. Então, assim, sabe? Não tem pureza, não tem honestidade, não tem sinceridade com Deus. Deus o que quer é um coração sincero. Gente que seja obediente, que reconheça que necessita de Deus. Né? Eu sei que eu tenho muito que ser transformada no meu coração. Eu tenho que ter esse reconhecimento de que eu necessito de Deus. Porque a gente necessita de Deus, você reconhecendo ou não, todos nós necessitamos de Deus, mas esse reconhecimento, meu Deus, senti, eu não vou para nenhum lado, eu não tenho força, eu não sei. Eu sou falha todo tempo, então eu preciso do Senhor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê uma direção, né? Que o Senhor me ajude. Então, ter esse tipo de relacionamento. Então, Deus sempre quer que os seus filhos sejam prósperos, abundantes. Aqui o desejo do Senhor era isso, reconstruir o tempo, que as pessoas, né, tivessem esperança de novo e confiassem no Senhor e que se voltassem para Ele, tendo a certeza de que Deus nunca vai falhar, por mais que pareça impossível, né? Então aqui Deus vem levantando o povo dele, fazendo essa promessa de bênção, mas ao mesmo tempo alertando, né? Para que a gente pare para pensar, será que o que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? E também outra coisa que agrada ao Senhor é que a gente creia nas promessas dele. Porque todo dia, parece que todo dia o Senhor tem que relembrar que Ele é fiel. Todo dia, gente, hoje eu acredito. Nossa, escutei uma palavra, que benção, Deus vai realizar isso mesmo, glória a Deus, estou confiado. Vou dormir, o dia seguinte levanto, acontece qualquer situação, ou às vezes nem acontece nada. Mas já a tendência, né, do ser humano é começar, acho que não, hein? Isso não vai pra frente, não. Sabe? Aí já começa de novo, fala, fulano, esse se converter? Difícil. Então, assim, a gente já começa de novo a andar para trás, entendeu? Pouco a pouco. E se a gente vai alimentando esse sentimento, é perigoso. Porque quando a gente vê, a gente tá vivendo a incredulidade, e ser incrédulo desagrada, aborrece ao Senhor. Você tá duvidando dele. Você está dizendo literalmente no teu coração que Deus não é capaz. Então isso é perigoso. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. O trabalho do inimigo é fazer você acreditar que o que Deus falou não vai acontecer. Esse é o trabalho dele. 24 horas ele vai estar trabalhando para que você não acredite em nada. Esse é o trabalho dele. Então, se você é uma pessoa que não acredita em nada, o inimigo está vencendo em você. Vai repreendendo o nome de Jesus e vai pedindo a Deus fé, porque Ele dá fé. Se você pede com o coração sério, Ele vai te dar fé para você acreditar nele. Porque a gente tem que confiar nele. Amém?